Então, esse tema sexualidade, eu vou abordar ele agora de uma maneira mais rasa, apesar de que não tanto, porque ela é de suma importância em tudo que eu venho trazendo até aqui sobre a necessidade de agir, levando em conta todas as suas partes antes ignoradas. À medida que você compreende, desenvolve e vive uma vida sexualmente mais plena, você tem mais autoafirmação. Você tendo mais autoafirmação, você consegue superar obstáculos com mais facilidade. E quando eu falo em viver uma vida sexualmente plena, eu não estou dizendo necessariamente em transar. Tudo bem que esse não é muito exatamente um assunto de Áries, não, mas Marte, ele tem como regência noturna o signo de Escorpião. E o signo de Escorpião fala da sexualidade, então eu tenho que abordar isso aqui um pouco. Eu vou abordar isso mais pra frente, talvez. Então, não tem necessariamente a ver com você transar, tem necessariamente a ver com você estar satisfeito com quem você é. Se você sente atração por determinadas pessoas, ou não, ou outras, ou isso ou aquilo, isso deve ser levado em conta por você mesmo. Não interessa a mais ninguém. Por que não interessa a mais ninguém? Porque eu tô falando de um nível extremamente íntimo e particular de cada pessoa. Tô falando de um núcleo que ninguém vai conseguir ter acesso e ninguém vai conseguir cuidar melhor do que você mesmo. Então, isso tem muito a ver com a sexualidade. E aí, vou aprofundar mais um pouco aqui dando exemplos, né? Geralmente o arquétipo do guerreiro, ele é vivenciado majoritariamente por homens. Então, geralmente os homens que se identificam com o lado masculino, com o lado yang, com o lado do guerreiro, e tem mais a cara de explorar o mundo. Isso naturalmente funciona dessa forma, mas a gente não pode colocar isso como regra, porque senão a gente vive um mundo tóxico e ilusório. Por quê? Porque da mesma forma que existem homens mais implicados no lado yang, no lado ativo da vida, no lado guerreiro, existem mulheres também com esse ímpeto muito mais forte. Existem mulheres que não são mulheres de casa, por exemplo. Eu estou satisfeita com família, eu estou satisfeita em ser a parceira do meu marido. Não, tem mulher que quer meter a cara e ir pro mundo e tudo mais. Eu tenho certeza que todo mundo conhece uma mulher que seja assim. Isso eu estou separando por gênero, mas a gente entra um pouco mais. Da mesma forma que existem homens e mulheres que preferem e que desenvolvem, às vezes até mesmo naturalmente, o arquétipo do guerreiro, que desenvolvem Marte, existem homens e mulheres, mulheres e homens que não desenvolvem ou que inicialmente não têm interesse em desenvolver isso. E aí a gente aprofunda mais um pouco. Da mesma forma que tem mulheres que não se interessam pelo arquétipo do guerreiro, deixando para o marido, existem homens que não têm interesse em desenvolver o arquétipo do guerreiro, deixando para a esposa ou, aprofundando um pouco mais, deixando para o marido ou a mulher deixando para outra mulher. E aí a gente vai só ramificando essa questão da sexualidade que é infinita. O que eu quero dizer com isso? Não tem necessariamente a ver com homo nem hétero. Não necessariamente. O que causa isso no ser humano é um mistério, até então. Acredito que seja apenas e simplesmente uma questão da natureza. Por não sermos mais animais que existem apenas para procriação, a sexualidade ela acaba sendo volátil, imutável e infinita. A gente não tem mais a obrigação de apenas procriar. O ser humano vai muito, 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 muito além disso. Então a natureza por si só faz pessoas do mesmo sexo que se interessam pelo mesmo sexo, pelo outro, por isso, por aquilo. E aí a gente tem visto essa infinitude de ramificações da sexualidade humana. É um tanto denso e profundo esse papo, mas é importante. Vamos lá.
E aí vamos continuar dando exemplos para poder a gente entender ainda mais forte, ainda mais profundamente. Vamos dar o exemplo dos homens. Homens héteros. Vamos colocar esse homem aqui como aquele cara que naturalmente desenvolve o arquétipo do guerreiro, aquele homem que ele é mais ativo, que vai para o mundo para poder caçar e se desenvolver. Esse homem, geralmente, ele tá dentro do padrão social, mas nem todos são assim, certo? E aí a gente colocou ele como hétero. Naturalmente, ele vai se interessar por uma mulher, inicialmente, que seja a contraparte. Que seja aquela parte que, enquanto ele vai para o mundo, ela cuida de casa. Esse é o padrão que a gente vê. Só que não necessariamente tem que ser assim. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é o ser humano ser completo por si só. As relações humanas, elas têm o objetivo inicial de nos trazer partes nossas espelhadas no outro. Então, por exemplo, tanto homem quanto mulher. De alguma forma, esse ser humano precisa desenvolver o arquétipo do guerreiro em si, seja ele como for, para poder ele se autoafirmar como um ser único. E aí o que a gente vê muito comumente, né? O homem desenvolve o arquétipo do guerreiro, a mulher não necessariamente. E aí ela fica sempre à sombra dele. Se essa mulher começa a desenvolver a guerreira dentro dela também, pode acontecer de ter conflito, atrito. Porque ela está se independizando, ela está se tornando independente, ele está buscando a independência. E aí, se a relação não for sincera, onde um quer o bem do outro, isso não funciona, perde a liga. Porque os relacionamentos humanos, eles devem acontecer quando um cresce sozinho, o outro cresce sozinho e eles querem fazer uma parceria. Qualquer coisa fora disso se torna um tipo de relacionamento e de união que tem como propósito mais o autoconhecimento das partes, certo? Tudo bem, tem a sua importância, mas no significado real e nuclear de um relacionamento, as duas pessoas têm que ser inteiras, sozinhas. E aí a gente tá nesse caminho, né? De alguma forma. E aí, isso dá para poder ramificar na questão da sexualidade, mas eu acho que que é melhor eu falar mais sobre isso lá na frente. Então fica assim. Tanto o homem quanto a mulher, independente de gênero, independente de ramificação sexual, precisam de alguma forma desenvolver o próprio guerreiro interno, seja como for, para poder defender o seu próprio ponto de vista, para poder defender as suas próprias necessidades e desbravar o mundo, de alguma forma. Construir a própria identidade no mundo, colocar ela de forma expressa no mundo. O que acontece muito é que, eu já falei, vamos falar de novo, mulheres que procuram esse Marte, esse marido como guerreiro, e elas ficam num papel de, sabe, para poder completar. Mas o objetivo da evolução humana, de forma real mesmo, não é simplesmente você procurar alguém para se relacionar, para se completar. Você tem que se completar. Tudo bem que as relações vão te ajudar nisso, mas você tem que se completar de alguma forma sozinho. E aí o mais comum é a mulher espelha Marte no cara. Geralmente a gente vê assim no mapa, né? O Marte que a mulher tem no próprio mapa representa o guerreiro dela, a guerreira dela. Porém, como se ela não desenvolve esse guerreiro interno, essa guerreira interna, ela vai buscar no marido, no relacionamento. Ela polariza e projeta esse guerreiro lá no cara e vai buscar um cara que está de acordo com o Marte do mapa dela. E aí isso serve também para homens que se atraem por homens, né? Se ele não desenvolve o próprio guerreiro, o próprio Marte dentro do mapa, ele vai procurar esse Marte lá fora em outros homens. E aí ele se polariza da mesma forma. E o mesmo serve para a questão de, por exemplo, homens que não desenvolvem o próprio lado feminino em si,
vai buscar o lado feminino, que seria Vênus, na mulher. Muito comum. O cara desenvolve Marte, a mulher desenvolve Vênus, aí eles ficam naquilo. Tudo bem, isso é comum. Mas o certo era o homem desenvolver Marte e Vênus, a mulher desenvolver Marte e Vênus. Os dois serem completos. Que aí sim a união fica adulta, responsável. Então Marte como deus da guerra, Marte como o guerreiro, ele precisa ser desenvolvido dentro da gente como um princípio humano, como algo necessário para o ser humano se realizar de alguma forma. E o que a gente costuma ver, né? O que é muito comum? As pessoas estão, de um modo geralzão, as pessoas estão, tanto homem quanto mulher, vivenciando muito ainda a questão materna. Aí mulher, olha como é comum isso. Mulheres que se relacionam com homens parecendo que são mães desses homens, que tira a toalha de cima da cama, lava a roupa, lava prato. Enfim. E mãe, isso é mãe. Mãe que faz isso pro menino que tá crescendo lá, enfim, né? Vocês sabem disso. Da mesma forma, do outro lado, os homens que estão ali com a espada indo em busca do sustento de casa, mas vivendo como um menino grande, imaturos talvez, que simplesmente vão tentando se afirmar enquanto a mamãe e esposa cuida deles aqui. Então a grande maioria do mundo vivencia isso. Esse ambiente que deveria ter sido ultrapassado lá na puberdade. Complicado, né? Por isso que precisa de todo um foco e um entendimento muito... uma busca por autoconhecimento muito grande para poder a gente sair desses padrões, porque eles acabam sendo automáticos na nossa vida. Para isso, nada melhor do que a leitura do próprio mapa astral. Porque o mapa mostra tudo isso que eu tô falando. Como que funciona o guerreiro ou a guerreira de vocês aí dentro? Qual é o tipo de homem que você é, como masculino, ou qual o tipo de homem que você busca como complemento? E aí, o mapa olha isso. O mapa mostra isso. Eu acho que seria um melhor e maior investimento que alguém poderia fazer em si mesmo. É o autoconhecimento. E de todas as ferramentas que eu encontrei até hoje, a astrologia e o mapa astral é o que mais nos revela pra gente mesmo. E é isso. Fiquem à vontade para me procurar.